Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje com o professor Bruno Rabin. Bom dia, Bruno. Bom dia, não. Coordenador de Redação e Interpretação do AZ, para conversar com vocês um pouquinho sobre a prova da PUC-Rio. PUC. Bom, quanto à prova de redação da PUC, primeira coisa, ela acontece no primeiro dia de provas e o caderno da PUC, ele conta com uma prova que ou é de biologia ou é de matemática de múltipla escolha, isso depende do seu grupo, né? Se você for do novo grupo, que é um grupo de biomédicas, digamos assim, você vai fazer a prova de matemática. Os outros grupos fazem a prova de biologia. Depois, há 10 questões de língua estrangeira, também objetivas. Depois a prova de português, né, de língua portuguesa e literatura brasileira, aí são 10 questões, não vai falar sobre essa prova com vocês. E finalmente a prova de redação. Então no caderno, a prova de redação é a última, mas o nosso conselho é que você comece pela redação. Então vá até o final, leia o tema de redação, produza o seu texto em mais ou menos 1 hora, e aí então você passe para as outras provas. Não deve ultrapassar esse tempo de 1 hora na redação, 1h10, 1h15, porque isso pode sacrificar seu desempenho nas outras provas. Quanto à prova de redação da PUC, uma característica importante é que, dependendo do seu grupo, você vai fazer prova de manhã ou você vai fazer prova à tarde. Então, há sempre temas distintos, né? Não é que você vai escolher o tema. Há um tema para o pessoal da manhã e um tema diferente para o pessoal da tarde. E, às vezes, até, o tipo de texto é diferente. Às vezes, o pessoal da manhã faz dissertação e o pessoal da tarde faz uma carta, ou o contrário, né? Aliás, no modo de cobrar o texto da PUC, a gente percebe o seguinte: durante muitos anos, até o ano passado foi uma exceção, né, não sei se vai se manter, mas durante muitos anos a PUC chamava os textos de artigo de opinião e carta para os leitores de um jornal da universidade. O artigo de opinião, se vier aparecer de novo, ele nada mais é do que uma dissertação de caráter argumentativo, porque se existe uma opinião, você vai precisar embasar essa opinião. Então eles chamam de artigo de opinião, talvez para criar uma proximidade maior com os alunos, né, com os candidatos que poderiam ficar um pouco assustados com o nome, texto dissertativo argumentativo. Mas na prática são textos muito semelhantes. Talvez o artigo de opinião seja um pouquinho menos formal, né, um pouquinho menos técnico. Mas, para todos os efeitos, a gente está falando de um texto com linguagem objetiva, linguagem pessoal, em que você vai organizadamente discutir um tema. E no caso da carta, se houver essa possibilidade, ou se houver essa cobrança, normalmente eles pedem que seja uma carta escrita ou dirigida aos leitores de um jornal da própria universidade. Então é a velha carta argumentativa que o pessoal do extensivo, do colégio, viu no módulo 18. E para o pessoal do intensivo a gente vai preparar um módulo extra para download, né, no site do AZ até o final desta semana, até sexta-feira próxima agora. Então a gente não sabe o que vai aparecer exatamente lá. No ano passado, eles então, como eu estava dizendo, fizeram uma espécie de exceção e cobraram apenas texto dissertativo argumentativo, com essa nomenclatura, tanto para o pessoal da manhã quanto para o pessoal da tarde. O tipo de tema que você pode esperar é um tema de viés mais reflexivo comportamental. Então, no ano passado, um dos temas foi sobre o ciúme, o outro tema foi sobre a relação do homem com o tempo. E, aliás, esse é o histórico da PUC, temas que não sejam muito sobre o contexto brasileiro e nem sejam questões muito específicas, né? Um projeto de lei ou alguma coisa assim. Sempre uma questão um pouquinho mais ampla, né? O papel da mulher ou a própria violência doméstica já apareceu, uma discussão sobre a busca de fama pelo homem contemporâneo, são esses temas um pouquinho mais abertos. O que a PUC leva em consideração na correção e que são pontos para os quais vocês devem atentar? Primeiro, a redação muito organizada, né? Uma redação bem organizada, letra boa, esteticamente uma redação que parece ter sido projetada pelo aluno, organizada, e não que tenha surgido como um rascunho ali na hora, né? Segundo ponto, correção gramatical. Eles acham importante que vocês não bobeiem na gramática, né? Não escrevam erradamente uma palavra ou cometam erros crassos de concordância, regência. Então, por favor, atentem a isso. E é óbvio a questão da pertinência ao tema. Esse é sempre o problema maior do vestibular. As pessoas não conseguirem entender exatamente a proposta. Agora, por que na PUC isso é essencial? Porque muitas vezes a frase tema da PUC traz várias circunstâncias, vários detalhes. Para exemplificar para vocês, uma vez um tema propôs assim: o que leva o cidadão comum na sociedade brasileira a não respeitar as fronteiras entre o público e o privado, expondo sua vida particular? Então vejam quantas palavras nessa pergunta, não é? Se o aluno não atentasse para uma delas, poderia pensar em falar sobre a busca de exposição por parte dos famosos, mas o tema dizia cidadãos comuns.
Ou então ele poderia falar sobre o mundo e o tema falava da sociedade brasileira. Então, muito cuidado no momento inicial de interpretação do tema. E o último detalhe é que a coletânea de textos da PUC é uma coletânea boa. Ela traz múltiplas vozes, vários textos, né? Múltiplas vozes significam múltiplos pontos de vista que vocês devem levar em consideração, seja para pegar ideias com as quais vocês concordem, né? E parafraseá-las, escrevê-las com as suas palavras, seja para refutar essas ideias, daquela maneira clássica, né? Há especialistas que afirmam tal coisa. No entanto, essa percepção está equivocada por causa disso, disso, aquilo. Então, vocês podem usar a coletânea desde que não façam uma cópia, uma citação literal. A gente falou muitas vezes sobre isso. Fundamentalmente, então, a leitura dos eixos temáticos pode ser útil, mas pensem nisso. Foco no tempo, uma redação organizada, bonitinha, né? Sem erros de português e em que vocês consigam abordar bem o tema, né? Não bobeiem com a questão da frase tema, ok? Um abraço e boa prova. Obrigado, Brunão.